A nossa função hoje, nossa tarefa que foi determinada pelo Dr. Percival, de certa maneira, é apresentar uma visão geral desse processo, desse trabalho muito bonito que nós desenvolvemos, também, mais uma vez, com uma coordenação brilhante do Dr. Percival, do Dr. Marco Antônio. Eu até acharia que, na verdade, quem deveria estar apresentando isso é o próprio Dr. Percival, mas como ele achou mais importante apresentar esses outros dados anteriormente, ele passou para mim essa tarefa. Consenso, então, sobre espondiloartropatias, uma rápida palavra inicial sobre a importância, pelo menos a minha visão da importância do desenvolvimento de consensos e diretrizes. As diretrizes, então, são declarações desenvolvidas de uma maneira sistemática que visam ajudar a tomar decisões sobre assistência de saúde nas diversas situações clínicas específicas. As diretrizes, então, elas fazem uma combinação sobre as melhores evidências da literatura, uma experiência dos médicos, né? Por isso, então, o ideal é que se reúnam médicos experts que têm uma larga experiência clínica naquela situação, preferências dos pacientes, bem como disponibilidade de recursos. E os objetivos das diretrizes, os quais nós achamos que são extremamente importantes, compreendem essa gama listada aqui, no primeiro sentido de resumir e disseminar as melhores evidências clínicas. Sabemos que o crescimento das referências, da literatura internacional é exponencial, a gente não consegue acompanhar tudo isso, então um grupo de especialistas vai lá e busca e seleciona daquele cipoal de evidências, informações, quais são aquelas mais relevantes e com maior embasamento científico. Diminuir a variabilidade da prática médica. Nós sabemos que, apesar da medicina, para a prática ser uma arte, a variabilidade com que ela é praticada, realmente ela extrapola um pouquinho o desejável, e por isso há certamente uma qualidade prejudicada nesse sentido. Então, melhorando a qualidade da atenção médica, aumentando a transparência e a informação aos pacientes. No momento em que eles dispõem acesso à diretriz, eles podem eles mesmos avaliar, de certa maneira, a qualidade daquela atenção que eles estão recebendo como pacientes ou como associação de pacientes. Isso é um movimento que já está ocorrendo bastante forte em países desenvolvidos, onde os próprios pacientes têm acesso, através da internet, sobre as diretrizes, o conceito de qual é a atenção de maior qualidade, por isso podem eles mesmos julgar o tipo de atenção que eles estão recebendo pelo médico. Facilitar treinamento e educação, a gente que trabalha em centros universitários e estão formando novos médicos, novos residentes, para nós seria um instrumento muito importante. Identificar áreas de pesquisa, quando a gente vai fazer um levantamento das referências, a gente vê que muitas questões, talvez a maior parte até das questões, não estão adequadamente respondidas pela literatura. Informar gestores de saúde e melhorar a custo-efetividade. Isso realmente, para quem assistiu a uma mesa, um simpósio anterior que ocorreu sobre economia de saúde, tem uma noção bem clara da importância dessas diretrizes nesse sentido. O projeto Diretriz, então, é uma iniciativa conjunta da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, no sentido de trabalhando junto com as diversas sociedades de especialidades médicas, se realizar um grupo de consenso daquelas principais doenças atendidas pelas diversas especialidades. Então, essas diretrizes, é claro, elas servem apenas como um parâmetro, uma tentativa de padronização, mas nunca deve ser vista como maneira de engessar a prática médica. Do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e os projetos diretrizes, já foram desenvolvidas várias diretrizes, já começando na administração da doutora Emília, onde se elaborou uma diretriz para o tratamento da lombalgia, posteriormente na administração do Dr. Sebastião Radomins, que foram feitas, então, diretrizes para osteoporose, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, e agora, na administração do Dr. Caio, a diretriz sobre espondiloartropatia. Esse consenso brasileiro de espondiloartropatias, então, os participantes, Dr. Percival, Dr. Marco Antônio Carvalho, foram os coordenadores desse trabalho, os coordenadores selecionaram, sobre o Brasil inteiro, um número de reumatologistas com experiência no tratamento dessas doenças. Além disso, um reumatologista pediátrico, tendo em vista que a gente ia abordar questões também relacionadas à pediatria, um gastroenterologista e um oftalmologista.
O objetivo era oferecer informações sobre a otimização do tratamento das diferentes espondiloatopatias, ou seja, o objetivo, o foco principal era a terapia. Não se discutiu muito questões sobre a avaliação diagnóstica e mesmo instrumentos de monitorização da resposta terapêutica. E a metodologia empregada é aquela sugerida por diversas diretrizes e trabalhos internacionais. Foi feita inicialmente uma divisão dos temas entre os diversos participantes, sendo que muitos desses temas se sobrepunham, de maneira que mais de um participante revisaria as referências, a literatura de um determinado assunto. Seria feita, então, a revisão crítica, né, por cada um desses participantes, né, em nível particular, e depois faria uma reunião consensual, onde, então, todas aquelas conclusões baseadas na literatura seriam discutidas com o grupo todo, né, se tentando também preencher, através da experiência ou dados, né, de literatura não tão dando a melhor evidência, mas de evidência com qualidade um pouquinho inferior, se tentar preencher os furos, os buracos que estavam com um aspecto consensual do grupo. Depois se fazia a redação de um texto, né, pelos coordenadores, que foi um primeiro rascunho. Esse texto foi disponibilizado, né, para todos os participantes que puderam ainda, por um processo que foi de mais ou menos uns 2 meses de evolução, trocando ideias, se aperfeiçoar esse texto. E, finalmente, se elaborou, então, um texto final, com inclusão das referências, né, com as citações da literatura, e esse texto é encaminhado à Associação Médica Brasileira. E lá, então, uma equipe de especialistas, né, totalmente desvinculada, a equipe que selecionou os artigos, vai fazer uma avaliação dessas evidências, né, botando, então, notas, né, ou graus A, B, C ou D para cada uma das evidências que foi citada, para cada uma das recomendações. Né, de maneira, então, que tu vai receber não somente as recomendações, mas também uma avaliação crítica, né, da qualidade daquela recomendação. Esse processo, né, já está em uma fase bastante adiantada, né, o Dr. Percival nos passou a informação que já está praticamente para ser aprovado esse texto final com aqueles graus de evidências que serão depois, então, publicados nos diversos órgãos, né, na Revista Brasileira de Reumatologia e também no site da Associação Médica e do Conselho Federal de Medicina. A reunião consensual, então, ocorreu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 23 e 24 de abril, e realmente foi uma reunião assim, bastante agradável que a gente participou. Houve umas discussões bastante intensas, determinados tópicos que realmente geraram bastante polêmica, mas foi muito, realmente, brilhantemente conduzida pelos nossos coordenadores, que a gente chegou ao final, no tempo, né, predeterminado, às conclusões mais importantes. Do ponto de vista de recomendações, eu vou passar bastante rapidamente agora, certamente isso depois vai ser distribuído mais adiante, e aí já com a classificação de cada referência. O conceito de asas, acho que já foi apresentado anteriormente. Se foi feito recomendações gerais, conceitos gerais em relação ao tratamento dessas doenças, né, a importância da educação, né, e do apoio psicológico para esses pacientes, a importância da fisioterapia, do uso de anti-inflamatórios não hormonais, no caso da espondilite anquilosante, do uso dos glicocorticoides, da espondilite, os usos das chamadas drogas modificadoras do curso da doença, né, sulfasalazina, metexato. Os dados mais recentes, como talidomida, palmidonato, também foram citados, né, certamente com um nível de referência que será devidamente hierarquizado pelo especialista da AMB. As drogas mais recentes, né, os agentes bloqueadores do TNF, infliximab e etanercept, né, estão citados. Em relação ao uso da espondilite anquilosante dessas drogas, né, se fez essa declaração sobre o uso dessas drogas, também fazendo recomendação que sejam utilizadas em casos de doença ativa e que tenham falhado o emprego de 2 ou mais anti-inflamatórios não hormonais e que não tenham respondido, no caso de artrite periférica, ao uso de metexato e sulfasalazina. Artrite psoriásica, então, recomendações semelhantes, né, as mesmas drogas praticamente são citadas, cada uma com um nível de evidência devidamente hierarquizado. A artrite reativa também se discutiu bastante, em especial o tempo de uso de antibióticos, né, nessa doença, foi um dos temas que mais gerou debate. As artrites enteropáticas também foram discutidas, espondiloatopatias indiferenciadas, recomendações para uveíte anterior, né, daí a participação do colega oftalmologista também foi bastante valiosa.
e das espondiloartropatias juvenis, com a participação do colega reumatologista pediatra. Fundamentalmente era isso que eu tinha para apresentar para vocês, isso aqui só para apresentar o nosso grupo lá do Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e que, graças ao trabalho e ajuda desse pessoal todo, que a gente pode estar participando desses consensos, tentando contribuir para a melhora da qualidade da assistência dos nossos pacientes. Muito obrigado.